Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia simplesmente incrível que funciona como uma janela para um dos processos mais essenciais e, ao mesmo tempo, complexos do nosso corpo, principalmente nas crianças: a deglutição. Vamos descobrir como os médicos conseguem diagnosticar problemas que, muitas vezes, são totalmente invisíveis a olho nu. Bom, vamos lá. Engolir. Pensa só, é uma coisa que a gente faz milhares de vezes por dia sem nem perceber. Mas para uma criança, é uma habilidade que precisa de uma coordenação, olha, perfeita. E aí vem a grande questão, né? O que acontece quando essa função, que deveria ser automática, simplesmente falha? As consequências podem ser bem sérias e aparecer muito rápido. Para essa condição, existe um nome técnico: disfagia pediátrica. E olha, não é um simples engasgo de vez em quando, não. É uma dificuldade contínua que atrapalha a capacidade da criança de se alimentar e de se nutrir como deveria. E os riscos aqui não são brincadeira. A gente está falando de desnutrição, desidratação e um problema bem perigoso chamado pneumonia aspirativa. Isso acontece quando o alimento ou líquido vai para o lugar errado e entra nos pulmões. E claro, tem todo o estresse que isso gera na hora da alimentação, tanto para a criança quanto para os pais. É como se fosse uma coreografia mesmo, sabe? Para um bebê, principalmente, cada movimento tem que estar em perfeita sincronia. Qualquer passo fora do ritmo nessa dança entre respirar, sugar e engolir pode causar um problemão. Então, se o problema acontece lá dentro, como é que os especialistas fazem para enxergar o que está acontecendo de errado? Bem, é aí que a tecnologia entra para ajudar. E esse é justamente o grande desafio. Imagina só, um bebê não consegue virar e falar: olha, tô com dificuldade para engolir. Os médicos precisam de um jeito de ver todo esse mecanismo funcionando, de uma forma que seja segura e muito, muito precisa. E a resposta para esse desafio é um procedimento chamado VED, que significa a videoendoscopia da deglutição. É basicamente uma microcâmera que deixa a equipe médica assistir a um filme, ao vivo e a cores, do que está acontecendo na garganta da criança enquanto ela come ou bebe alguma coisa. E as vantagens disso são enormes. Primeiro, a imagem é super precisa. E o melhor, sem usar nada de radiação, como acontece em outros exames. O procedimento é feito com a criança acordada, bem tranquila no colo dos pais, e é tão seguro que dá para repetir quantas vezes for preciso para ver se o tratamento está funcionando. Ok, eu sei, o nome videoendoscopia pode até assustar um pouco, mas calma, o processo na verdade é muito bem pensado para ser o mais confortável e seguro possível para a criança. O aparelho que eles usam se chama nasofibroscópio. O nome é complicado, mas a melhor forma de imaginar é pensar num fio de espaguete, só que bem fininho e flexível, com uma luz e uma câmera minúscula na ponta. Ele foi feito para ser o menos invasivo possível. O processo em si é bem tranquilo, viu? A criança fica ali, segura no colo do pai ou da mãe. Aí, aquele fiozinho flexível é passado com todo o cuidado pelo nariz. Assim que ele chega no lugar certo para ver a garganta, a criança recebe um alimento que já conhece, tipo um leite ou um purê. A equipe assiste tudo ao vivo no monitor e grava cada detalhe para analisar depois com calma. Tá, mas com essa visão privilegiada lá de dentro, o que exatamente os médicos conseguem descobrir? É aqui que a mágica acontece. E o diagnóstico fica incrivelmente preciso. Para a gente ter uma ideia, uma pesquisa acompanhou 20 crianças. Tinha desde bebezinhos de 38 dias até crianças com 6 anos de idade. E para cada uma delas, o exame VED foi a peça-chave para entender a verdadeira causa do problema na alimentação. E uma das coisas mais sérias que esse exame consegue pegar é a tal da aspiração. Esse é o nome técnico para quando a comida, em vez de descer para o estômago, pega o caminho errado, entra nas vias respiratórias e vai parar lá nos pulmões. E aqui a gente vê bem a diferença. Numa deglutição segura, o caminho é um só. Tudo desce pelo esôfago e vai para o estômago. Simples. Mas na deglutição insegura, o alimento pega o atalho errado, digamos assim, e entra na traqueia. A VED permite que os médicos vejam exatamente esse desvio acontecendo na hora. O mais legal é que o exame mostra exatamente qual é o problema. Dá para ver se rolou uma penetração laríngea, que é tipo um quase acidente. Dá para confirmar a aspiração de fato. Dá para notar uma limpeza ineficaz, que é quando sobra resto de comida na garganta. Ou até identificar uma má coordenação geral. Cada um desses achados leva a uma solução diferente. E é essa precisão toda no diagnóstico que muda o jogo por futuro dessas crianças. Vamos ver como isso se transforma em tratamento na prática? É como ter um mapa na mão, sabe? Em vez de ficar tentando adivinhar,
A equipe médica sabe exatamente qual parte daquela dança da deglutição está com problema. Eles sabem exatamente o que precisa ser consertado. E com esse mapa, o tratamento é feito sob medida. Para uma criança, a solução pode ser engrossar os líquidos para eles descerem mais devagar. Para outra, talvez seja só uma questão de mudar a postura na hora de comer. Outras podem precisar de exercícios específicos para fortalecer a musculatura da garganta. É tudo personalizado. E claro, isso não é trabalho para uma pessoa só. É um verdadeiro trabalho de equipe. Fonoaudiólogos, que são os especialistas em deglutição, trabalham junto com neurologistas, pediatras e vários outros profissionais. Todo mundo junto para criar o melhor plano de tratamento possível. Olha, tem uma frase da pesquisa que resume isso perfeitamente. O exame norteia o trabalho terapêutico com segurança. Ou seja, ele não só acha o problema, mas ele guia o tratamento de um jeito seguro e confiante, garantindo que as decisões tomadas sejam as melhores para a criança. Isso tudo deixa a gente pensando, né? Uma tecnologia que permite que uma câmera minúscula, do tamanho de um espaguete, explore com toda a segurança o corpo de um bebê, é algo realmente impressionante. Fica a pergunta: qual será o próximo grande mistério da medicina que a gente vai resolver com ferramentas tão pequenas, mas tão poderosas?